e bendito nome é a nossa oração como igreja. Amém e amém. Aleluia. Fica à vontade. Paz do Senhor, queridos. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos alcance nesse momento e que o Senhor possa ministrar nos nossos corações. Amém? Esse é o desejo da minha alma, esse é o desejo da minha vida. E quando o Daniel me convidou para pregar, para ministrar a palavra hoje, eu não prego, eu não sou pregadora. Eu gosto de dizer que eu compartilho a palavra. Eu fiquei pensando, desde o dia que o meu amigo e agora meu pastor Daniel me convidou para ministrar, que pregou sobre Apocalipse 2, quando o Senhor fala à igreja de Éfeso, aquela última parte, ou aquela parte em que o Senhor diz para a igreja: olha, vocês fazem tudo direitinho, mas vocês perderam o primeiro amor. Aquilo caiu no meu coração e não saiu mais. E eu fiquei pensando, e na hora que o pastor Daniel estava ministrando, me veio uma personagem na minha cabeça, no meu coração, que nunca, acho que desde o dia que nasceu até o dia que partiu, nunca perdeu o seu primeiro amor, que foi Davi. Davi, um homem apaixonado por Deus. Davi, um homem que, em qualquer ocasião, em qualquer lugar, tudo que Davi queria era a presença do Senhor junto a ele. Amém? E então eu pensei sobre o que falar. Queria falar um pouquinho de Davi, mas queria falar, trazer uma palavra para a igreja. Então, nós vamos falar do tabernáculo caído de Davi, e nós vamos falar de um novo endereço de Deus, que somos nós, um templo de pedras vivas. Amém? Então, eu vou ler, hoje nós precisamos ser um pouco mais rápidos, eu vou ir lendo, e conforme eu vou lendo, nós vamos, e depois a gente vai ao texto das Escrituras, onde nós vamos ministrar. A presença de Deus permeia toda a Escritura, de Gênesis ao Apocalipse. É mais do que permeia. Deus sempre quis o desejo mais profundo do coração de Deus, sempre foi habitar no meio do seu povo. Deus cria o jardim do Éden, Deus faz toda a criação em 6 dias, e no 7º dia ele repousa, ele descansa no meio daquilo que ele havia criado e junto com o homem que ele havia criado. Então Deus não estava cansado. A Bíblia diz que Deus não se cansa nem se afadiga, mas Deus quis vir repousar no jardim do Éden, repousar no meio da sua criação. E esse foi o desejo de Deus, e esse é o desejo de Deus. A Bíblia está permeada desse desejo. Isso é um fato irrefutável. Mas quando nós temos nossos olhos iluminados pelo Evangelho de Cristo, toda a velha aliança ganha contornos belíssimos. Quando é dito que Deus criou todas as coisas e no 7º dia descansou, é uma coisa. Quando contemplamos a partir da cruz, um pai apaixonado, construindo um lugar de delícias para habitar com seus filhos, com sua família, é outra coisa.
Se você olha para o Velho Testamento e vê lá, no princípio era Deus, né? E Deus criou todas as coisas, tal. Agora, se você vira o holofote a partir do Novo Testamento, a partir de Cristo, você joga uma luz. Não é um Deus criando coisas, é um Deus construindo uma casa e formando uma família. Amém? Então, eu estava falando para o pastor Dênio outro dia, como o Velho Testamento ganha um outro sentido quando nós viramos o holofote a partir do Novo Testamento para ele. O prazer dele como um pai é vir ter comunhão com a sua família. Aquele que nós chamamos de Deus sempre sonhou ser chamado de pai e habitar conosco. Quando o homem peca, Deus se mantém longe. Eu fiquei pensando nessa cena. Então Deus cria, Deus nos cria, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Aí Deus vem habitar, vem descansar no nosso meio, vem ter comunhão conosco, vem estar conosco como um pai que volta do trabalho às 5 horas da tarde, porque a Bíblia relata que Deus vem estar conosco na viração do dia. Então, aquele pai que chega de tardezinha e quer ter comunhão com a gente, quer saber como foi o nosso dia, e quer saber como nós estamos, e quer saber... E aí, a gente peca. E aí, Deus tem que nos colocar para fora da sua presença. Aí, Deus tem que nos colocar para fora do seu jardim. Aí, Deus tem que se separar de nós. E Deus deseja ardentemente habitar conosco. Ele nos fez para habitar conosco. Então imagine a dor do coração de Deus a hora que Ele fecha a porta do jardim do Éden. Que Ele põe aquele anjo com aquela espada flamejante para que o homem não coma também da árvore da vida e viva para sempre no pecado. Deus nos coloca para fora. Volta para dentro e chora. E chora a nossa partida. E chora a nossa ausência. E Ele nos coloca para fora, e num ato de amor para nos guardar, e num ato de amor para nos proteger de nós mesmos, Ele diz: então vocês vão comer o pão do suor do teu rosto. Então vocês vão ter filhos com dores de parto. Então vocês terão que lavrar a terra. Então Deus nos enche de ocupações. Então Deus nos dá um monte de trabalho. Então Deus nos dá um monte de afazeres. Num ato de amor. Porque se Ele simplesmente nos colocasse para fora, o potencial criativo que nós temos, porque nós somos criados sua imagem e sua semelhança, nós ficaríamos elaborando como nos afastar ainda mais dele. Se hoje nós não tivéssemos ocupados, laborando, trabalhando, criando filho, levando o filho para a escola, levando o filho para médico, cuidando de casa, cuidando de marido, cuidando de esposa, se nós tivéssemos uma mente ociosa, com certeza nós estaríamos muito mais distante de Deus. Então Deus num ato de amor, Ele fala: então vocês vão trabalhar, vocês vão se ocupar para que... Eu sei o potencial de vocês. Vocês foram feitos minha imagem e semelhança. Eu sei que se vocês colocarem o coração em uma coisa, e se vocês colocarem o coração para se afastar de mim, vocês vão muito longe. Amém? Então Deus nos mantém longe, mas nos mantém longe ocupados. Amém? Deus te mantém longe, um cuidado para que não morramos perante a sua santidade. Mas logo o seu coração apaixonado deseja estar em nosso meio. E já em Êxodo 25:8 ele diz: por favor, Moisés, me faça um santuário para que eu possa habitar no meio do meu povo. Deus não ficou muito tempo longe de nós. Deus não aguentou, Deus não quis ficar muito tempo longe de nós.
Me faça um santuário para que eu possa habitar no meio do meu povo. E então é construído o tabernáculo, a tenda do encontro. E no lugar santo é colocada a arca, que representa a presença de Deus. Para quem não sabe, a arca era uma caixa revestida de ouro, para o lado de dentro, para o lado de fora. Dentro havia o cajado de Arão que floresceu, havia as tábuas da aliança e havia um pote com o maná, que foi a comida do povo enquanto ele caminhou no deserto. Então, dentro da arca havia instrução, ressurreição e mantimento. Se Cristo habita em você há para você há instrução, para você há ressurreição. Ainda o cajado de Arão era seco, não tinha vida nenhuma. Passou a noite na presença do Senhor e no outro dia floresceu, criou flores e deu amêndoas. É isso que Deus faz quando nós estamos na sua presença. E é por isso que Ele deseja ardentemente estar sempre por perto. Porque Ele sabe que estando por perto, nós floresceremos, não nos faltará alimento, não nos faltará instrução. Amém? Aí na época dos reis, se construiu o suntuoso templo de Salomão, onde também existe um lugar santo para Deus no meio do seu templo, do seu povo. Nos tempos dos profetas, vimos Esdras, Zorobabel e outros empenhados em reconstruir o templo. Agora só uma vaga lembrança, uma doída saudade da época que Deus se fazia presente, representado na arca. Quando o segundo templo é construído, a arca já tinha sido levada pelo Império Babilônico. A arca o templo funcionou, mas funcionou um ritual onde Deus não se fazia presente. Continuaram os sacrifícios, continuaram todo o ritual dos sacerdotes, mas Deus já não estava mais ali. Deus havia sido levado. Chega então os evangelhos e encontramos a boa notícia de que Emanuel está entre nós. Amém? O Verbo se fez carne e taberculou entre nós. Montou sua tenda, viveu encarnado no meio da sua herança. Que bela notícia. Então veio o Evangelho e nos anuncia que Emanuel estava entre nós. Que aquele Deus que desejava ardentemente estar conosco, deu um jeito e encarnou para estar junto de nós. E encarnou para não ficar distante de nós. Em Atos dos Apóstolos nos é contado que o Espírito do Senhor foi derramado sobre o seu povo. Agora não é só Deus entre nós, agora é Deus em nós. Agora é Deus em nós. Às vezes a gente brinca, né? A gente fala assim, quando eu chegar no céu eu quero conversar com Abraão, eu quero conversar com Daniel, eu quero conversar com Jacó, eu quero conversar com um dos patriarcas e perguntar como foi ter almoçado com Deus, e perguntar como foi ter lutado com Deus uma noite inteira. E eles correrão para nós e dirão, não. Me conta você, como foi ter Ele habitando em você? Eles só tiveram contato com Deus. Eles vão dizer, não, nos conta vocês o privilégio. Nós só tivemos Ele fora. Nos conta vocês qual foi, como foi essa jornada em que Deus habitou em vocês. Amém? Então Deus, a gente vai vendo esse Deus apaixonado, esse Deus que vai fazendo de tudo para habitar entre nós, para habitar em nós. Agora não é só Deus entre nós, é a bendita riqueza de Deus em nós.
Então, aí eu vou chegar aonde onde eu quero chegar. Agora vamos ao texto, Salmo 132, do versículo 1 ao 8. O Salmo 132 diz assim, versículo 1 ao 8. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Até aqui. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Amém? Esse texto fala do empenho, do propósito, da paixão na vida de um homem. Davi, o mafioso cantor, das mais belas declarações de amor ao seu Deus. O pastorzinho diligente, que enquanto pastoreava sob os céus estrelados, derramava seu coração em adoração. Quando tornou-se rei, só tinha um único desejo: trazer para Sião a esquecida arca por Saul. Saul reinou por 40 anos. A arca ficou esquecida. Saul nunca quis ter a presença do Senhor com ele. Saul nunca quis trazer Deus para perto. Saul nunca se importou em ir atrás da arca. A primeira coisa que Davi faz, a hora que ele ascende ao trono, ele fala: eu vou dar um jeito de buscar a arca. Uns falam, ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata e a encontramos no campo de Jaar. Davi vai e encontra a arca está na casa de Abinadab, há 20 anos que a arca está lá. Davi então monta uma estrutura, fala: não, eu não vou reinar sem a presença de Deus comigo. Eu não vou reinar sem ter Deus perto de mim. Eu não vou me mover, assim como Moisés disse para o Senhor lá no deserto: se o Senhor não for comigo, eu também não irei. Aqui Davi está dizendo, no seu coração Davi disse: se o Senhor não estiver comigo, meu reino será um fracasso. Se o Senhor não estiver por perto, eu quero Deus por perto. E ele manda buscar a arca. Ele constrói uma estrutura, uma belíssima estrutura. Mas essa não era a orientação de Deus para trazer a arca. Ele vai buscar a arca com um carro de boi, com uma carroça nova, tudo perfeito. E quando ele está trazendo a arca, um desses bois tropeça. Um dos filhos de Abinadab, num cuidado extremo, tenta segurar a arca com a mão, é fuzilado, morre ali, porque ele tocou na presença de Deus. O sangue ainda não havia derramado, o cordeiro ainda não havia sido morto, o homem ainda não podia tocar em Deus. Então Uzá é fuzilado ali e morre, e Davi fica com medo e diz: e agora, para onde enviarei a arca? E envia a arca para a casa de Obed-edom. E aqui, se o Velho Testamento é uma profecia, e eu acredito que seja, porque a Bíblia diz, isso está lá em 2 Samuel capítulo 6, que Davi envia a arca para a casa de Obed-edom, o geteu, de Gade, dos filisteus, um gentil. Deus começa a sinalizar que não ficará mais só no meio dos judeus. Deus começa a sinalizar que vai fazer morada também na casa dos gentios. E a arca é colocada lá. E se você passasse lá,
antes da arca chegar e olhasse para aquela propriedade, era um sítiozinho tudo seco, umas vaquinhas magrinhas, umas árvores sem frutos, um pasto detonado. E aí daí 3 meses alguém passa lá e vai falar para Davi, fala assim: ô Davi, depois que a arca chegou lá na casa de Obed-edom, as vacas que eram magrinhas agora parecem uns touros. O pasto que não havia agora está cobrindo os touros, as vacas. As árvores que não produziam frutos está cheia de folhas, flores e frutos. Deus está abençoando a casa do ímpio. Deus estava nos dando um recado. Quando eu chegar numa casa, seja ela qual for, onde alguém me receber com amor, com adoração, eu abençoarei. Aí, Davi vai até a casa de Obed-edom, agora, da maneira correta, como tinha sido instruído por Moisés, no ombro dos sacerdotes, 6 passos, um sacrifício de paz. 6 passos, imagine a cena, os sacerdotes carregando a presença de Deus, eles dão 6 passos e sacrificam, e a arca repousa, e eles dançam, e eles cantam, e eles se alegram na presença de Deus. Mais 6 passos, mais um sacrifício de paz, mais louvor, mais adoração, mais alegria, mais 6 passos, mais louvor, mais repouso, a arca repousando no meio do seu povo, a arca finalmente habitando no meio dos louvores, a arca finalmente habitando no meio da alegria, a arca finalmente não tendo que ser visitada só por um sumo sacerdote uma vez por ano, a arca no meio do povo. Quando eles chegam finalmente em Jerusalém, e eles olham para trás, há um caminho de sangue. Deus entrou em Jerusalém por um caminho de sangue, que representaria depois, quando Hebreus vai dizer lá, que agora nós vamos ao trono da graça, por um novo caminho, pelo sangue de Jesus Cristo. E Davi estabelece a arca em Sião. E agora a arca, Davi estabelece músicos, Davi estabelece profetas, e agora a arca não é mais um objeto separado, agora a presença de Deus não é um lugar onde só uma pessoa entra para que conte o que ela ouviu ou o que ela viu, não. Agora todos, na tenda de Davi, todos têm acesso a Deus. Todos têm acesso a Deus, todos têm acesso à presença de Deus, e não é um lugar para ir pedir perdão, não é um lugar para ir sacrificar, é um lugar para ir se alegrar, é um lugar para ir conviver com Deus, é um lugar para estar na presença de Deus, é um lugar aonde só os que os corações ardem iam. E era onde o coração de Deus ardia, porque finalmente Ele estava de novo no meio da sua herança. Finalmente Ele estava de novo no meio do seu povo. E um dia, essa arca fica lá por todo, essa tenda fica lá por todo o reinado. E outra coisa, enquanto a tenda de Davi está aqui, em festa, em alegria, música, 24/7, tinha louvores a Deus, havia turnos, quando um turno saía, outro entrava, e era 24 horas por dia, 30 dias por mês, 365 dias por ano, adoração a Deus, adoração a Deus, adoração a Deus. E o templo continuava funcionando lá em Siló, o tabernáculo continuava funcionando lá em Siló.
vazio, rito, liturgia, mas Deus não estava lá. Deus não estava no lugar do rito. Deus não estava no lugar da liturgia. Deus estava no lugar onde o povo tinha um coração que ardia pela presença dele. Deus estava no meio da sua herança. E aí então um dia, Deus sente saudades do tabernáculo caído. Em Amós 9:11, Deus sentiu saudades. E ele fala, um dia, naquele dia, eu levantarei o tabernáculo caído de Davi. Ele não falou naquele dia, eu levantarei o suntuoso templo de Salomão. Naquele dia eu levantarei o tabernáculo com todos os seus ritos, com toda a sua santificação, com todos os seus sacrifícios. Não, ele fala um dia, naquele dia eu levantarei o tabernáculo caído de Davi. O lugar onde eu me encontrava com o meu povo, o lugar onde o meu povo se encontrava comigo, o lugar onde nós tínhamos comunhão, o lugar que eu sempre sonhei habitar, no meio do meu povo. Para a nossa alegria, né? E esse dia que ele estava falando, né? Naquele dia, era o dia de Jesus, era o dia da cruz, era o dia da ressurreição. A partir daquele dia, o tabernáculo caído de Davi seria restaurado, porque aí todos teríamos acesso à presença de Deus, não só mais a presença de Deus, não só Deus conosco agora, mas agora Deus em nós. Ele diz, naquele dia, ele sentiu saudade, ele falou, naquele dia, eu não vou restaurar o templo de Salomão, eu não vou restaurar o tabernáculo de Moisés, eu vou restaurar aquele lugar onde havia adoração espontânea, onde havia alegria na minha presença. Para nossa alegria e deleite, ele estava falando da igreja que nasceria a partir da crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. Um templo construído sobre um fundamento inabalável, a pedra de esquina, como Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 2, versos 4 e 5. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo é que Deus está construindo uma casa espiritual de pedras vivas. Você é uma pedra viva, e Deus está construindo um templo, uma pedra, outra pedra viva, e Deus vem habitar no nosso meio. Não é algo uniforme como tijolos, por exemplo. Lembra quando o pessoal tentou construiu a torre? Eles queriam tocar Deus à força, eles queriam chegar a Deus, então eles construíram uma torre de tijolos. A Bíblia relata que eles faziam tijolos e construíam. Tijolo é uniforme. O templo que Deus quer construir é multiforme. É de muitas formas. Você tem uma forma, eu tenho outra forma, você tem outra forma. São pedras. Pedras não é uniforme, bonitinha, quadradinha. Pedra uma tem ponta, outra não tem, outra tem pedras que ainda cortam. No nosso meio, no meio de qualquer igreja, ainda tem pedras com pontas pontiagudas que ainda cortam, mas são pedras. O edifício que Deus sonhou em construir era um templo de pedras vivas, construídas sobre o fundamento,
a sua pedra angular, que é Cristo. Então nós aqui hoje somos casa espiritual de Deus, aquele Deus que desejou ardentemente em todo o tempo habitar conosco, que chorou quando nós partimos, mas que diz para Moisés: constrói um templo que eu quero voltar a habitar entre vocês. Agora Ele está habitando em nós, aqui nesse lugar. Você que nasceu de novo, você que recebeu Cristo no seu coração, você que crê na cruz do Calvário, você é uma pedra viva. Você é o templo que Deus sonhou desde a eternidade, que Ele queria habitar. Era esse o templo que Deus, esse era o templo que Deus queria habitar. Esse era o templo que Deus queria repousar. Esse era o templo onde Deus queria descansar. Então Ele nos dá trabalho para que a gente não nos extraviemos ainda para mais longe, até o dia que Jesus Cristo vem, morre naquela cruz, ressuscita, e a partir daí nós entramos no descanso. Agora a gente trabalha, mas não é mais para comer, porque a Bíblia diz para a gente não andar ansioso por coisa alguma, para a gente não andar ansioso pelo que comer e pelo que beber. Agora a gente trabalha para ter nossa consciência transformada, para que a gente possa, como cidadãos que nós somos, a gente não trabalha mais pelo salário, a gente trabalha para ir encontrar o irmão, a gente trabalha para estar entre os irmãos, a gente trabalha para encontrar mais uma pedra e trazer para esse templo mais pedra, mais presença. Para comer, você não precisaria trabalhar, porque Deus te prometeu que Ele te sustentaria. Ele te dá um trabalho para que agora você, quem sabe, uma pedra aqui, uma pedra ali, a gente vai trazendo essas pedras, e a gente, já pensou se a gente evangelizasse as pessoas, não para livrá-las do inferno, mas porque era mais uma pedra. Então era mais presença. Quanto mais pedras, mais esse edifício vai crescendo, e mais a presença de Deus vai enchendo esse templo. Quanto mais pedra nós encontrarmos e nós trazermos, mais esse edifício crescerá, e mais a presença de Deus repousará no nosso meio, e mais a presença de Deus encherá os nossos corações, assim como foi no templo de Salomão, quando acabou de ser construído, que a glória do Senhor encheu o templo, e olha que não era esse templo, a ponto de os sacerdotes não poderem entrar. Quando o tabernáculo foi concluído, a glória do Senhor encheu o tabernáculo, a ponto de ninguém conseguir entrar. Que nós sejamos um templo cheio da glória de Deus, mas que não repila as pessoas, que atraia, que haja um avivamento no nosso meio pela presença do Espírito Santo habitando nesse templo de pedras vivas. Deus mudou de endereço, Deus veio habitar no meio de nós, Deus se faz presente aqui agora, e Deus repousa no nosso meio. A alegria do Senhor é repousar aonde os seus filhos se encontram. Se aquele dia Ele chorou quando Ele teve que nos despedir, a partir da cruz Ele se alegra quando Ele nos reúne de novo e pode finalmente habitar de novo no nosso meio. Amém? O que Pedro está dizendo é que Deus está construindo sua casa espiritual, não de pedras vivas, não é algo uniforme como tijolos. Agora fica claro aqui, ao construir finalmente sua casa espiritual, Deus não busca performance, nem perfeição. São pedras vivas, pedras que se movem. Uma belíssima figura para a igreja. Gente que está se ajustando, se
tocando, muitas vezes até mesmo se ferindo, mas ainda assim, são pedras e é um templo onde Deus habita. Amém? Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, ele dá indícios dessa transição do templo para esse novo endereço, né? A mulher pergunta, mas a gente adora aqui no Monte Gerizim, vocês falam que é em Israel, que é em Jerusalém. O Senhor diz, mulher, vem o tempo, e já chegou, que nem aqui nem lá, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é num templo feito de tijolos. Estevão, em Atos capítulo 7, vai dizer isso, que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Deus habita no templo feito pelas mãos dele, você e eu. Aleluia! Glória a Deus. Através da obra do Espírito Santo, nós estamos nos tornando esse templo. Uma pedra a mais, uma presença a mais. Imagina você evangelizar uma pessoa, não só para tirá-la do inferno, mas porque é mais uma pedra, logo mais presença. Nossa oração hoje deve ser: Senhor, nós queremos o que o Senhor quer. Sabe, seja feita a sua vontade, lá da oração de Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o seu reino, e seja feita a tua vontade, como ela está estabelecida nos céus. A vontade de Deus está expressa de Gênesis ao Apocalipse. Ele deseja habitar entre nós. Ele quer cobrir a terra com a sua glória. Que o nosso coração possa querer o mesmo que o coração de Deus sempre desejou ardentemente. Nós queremos a realidade do céu manifesta em nosso meio. O anseio do coração do nosso Pai sempre foi habitar entre nós. Bendito anseio, bendito Cristo que possibilitou isso com a sua entrega voluntária naquela cruz. Bendito templo de pedras vivas, idealização de um coração apaixonado. Bendita cada pedra viva, você e eu, que nós possamos dizer como Davi, que não daremos sono aos nossos olhos, nem repouso às nossas pálpebras, até que nos tornemos a morada do poderoso de Jacó. Que nós tenhamos o mesmo coração apaixonado de Davi. Que de dia e de noite nós possamos dizer: Pai nosso, venha o teu reino, se manifeste no nosso meio. Assim como o Senhor deseja habitar conosco, nós desejamos habitar com o Senhor. Pai nosso, nos dê um coração apaixonado. Nos dê um coração que queira beber, consumir, se entregar, te desejar ardentemente. Nós queremos o Senhor entre nós. Nós não queremos nos mover se o Senhor não estiver no nosso meio. Não nos deixe fazer nada sem a sua presença no nosso meio. Não nos deixe dar o próximo passo se o Senhor não estiver conosco. Encha essa casa com a tua glória. Encha cada coração aqui nesse lugar com a tua glória. Que haja um desejo profundo, que nada mais nos importe. Que o que importe seja a sua bendita presença. Que o mais profundo desejo do nosso coração seja ter o Senhor habitando em nosso meio. Que o mais profundo desejo do nosso coração
seja ser esse templo bendito que o Senhor sonhou desde a eternidade. Um templo de pedras vivas, um templo onde o Senhor descansa, onde o Senhor repousa. Um templo que quer crescer, para que seja cada vez mais cheio da tua presença, para que essa cidade possa ser transformada pela presença desse templo que hoje é o corpo de Cristo, cheio da tua glória. Antes de Jesus voltar, haverá uma igreja gloriosa na terra. Paulo diz que antes de Jesus voltar, haverá uma igreja gloriosa na terra. Senhor, que comece aqui, Senhor. Que comece aqui no nosso meio. Que comece nos nossos corações. Que comece nos nossos espíritos. Senhor, vem queimar essas pedras. Vem incendiar essas pedras. Essa é a nossa oração. Essa é a minha oração, irmãos. Essa é a oração do meu coração a semana toda. Senhor, que sejamos um templo. Vem queimar, Senhor. Vem queimar os nossos corações, ao ponto de nos tornarmos essa igreja gloriosa. Essa igreja que atrairá os de fora. Que gente que nem imaginava um dia sonhar querer estar numa igreja, a partir da glória desse lugar, seja atraída por causa da tua presença. Amém, irmãos? Eu tinha muito mais para dizer, mas o tempo acabou. Então, essa é a minha oração. Que nós possamos olhar para Deus, para o nosso Pai bendito, que deseja habitar conosco, com esse mesmo alumbramento que Ele olha para nós, que nós possamos desejar habitar com Ele, como Ele sempre desejou habitar conosco, que nós possamos chorar se um dia a gente perceber que, ao invés dEle ter nos colocado para fora, fomos nós que o colocamos para fora da nossa vida. Não faça isso. Que o Espírito Santo nos dê graça para que possamos atrair cada vez mais a presença de Deus para o nosso meio, para esse lugar. Deus tem coisas grandes aqui nesse lugar. Deus tem construído um templo de pedras vivas aqui. Esse novo endereço de Deus será um lugar onde a glória de Deus poderá ser vista. A glória de Deus poderá ser vista através das nossas vidas, de corações incendiados. Que o seu coração hoje esteja incendiado. Que você não queira mais nada, irmão. Que você não queira o carro novo, a casa nova, o sítio novo, o smartphone novo. Que você vá para casa hoje dizendo: eu quero é Deus. Eu quero é habitar na presença de Deus. Eu quero é Deus habitando em mim. Eu quero é a presença de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Para a glória do Pai. Amém? Deus abençoe.